Existe um som que o dinheiro entende. Não é o som das moedas nem o clique de uma transação. É o som da sua voz. A forma como você fala sobre prosperidade determina se o dinheiro te reconhece como um imã ou como um bloqueio. As palavras não são neutras. Elas carregam energia, vibração e intenção. O dinheiro não responde à falta, mas à coerência. Se o que você diz vibra medo, ele se afasta. Se vibra confiança, ele se aproxima. Por isso, hoje, você vai aprender a falar riqueza e a fazer o dinheiro te procurar. Antes de continuar, comente a frase: minha voz chama a abundância. Escreva como se fosse um decreto, porque quando você comenta, você ancora a vibração. É um gesto simples, mas é o primeiro comando que o universo ouve vindo de você. A palavra escrita é o verbo que toma forma. Quando você declara com intenção, algo invisível começa a se mover. A energia da lua nova simboliza o início de um novo ciclo. É o momento de plantar intenções e deixar que o solo energético do universo trabalhe a seu favor. Então, ao longo deste vídeo, cada frase, cada som e cada respiração vai reprogramar sua frequência para a prosperidade. O número 888 vibra nesta jornada como o código da abundância ativa. Ele representa a multiplicação, o fluxo que não tem fim, o infinito em movimento. O dinheiro é energia consciente, e a sua voz é o portal que abre caminho para ele. Ao compreender a vibração por trás do que você fala, você passa a criar realidades. As palavras que saem da sua boca não desaparecem no ar. Elas moldam o campo que te envolve. A cada som, você está emitindo um comando. E o universo, obediente, replica o que você transmite. A promessa deste encontro é simples, mas poderosa. Você vai entender como o som pode fazer o dinheiro te encontrar, como transformar o ato de falar em um ritual de prosperidade. Fique até o final, porque há um decreto que sela o seu novo campo de riqueza. Respire fundo e sinta a energia das suas próprias palavras. Você está prestes a descobrir o som que faz o dinheiro te procurar. O universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você vibra. E a vibração mais poderosa que você possui é o som da sua voz. Mesmo quando está em silêncio, há um campo vibrando ao seu redor, transmitindo mensagens invisíveis que o cosmos decodifica. Quando você fala sobre dinheiro, o universo ouve e responde exatamente ao tom que sente em suas palavras. Não é sobre o que você diz, mas sobre o que sente enquanto diz. O som é mais antigo que o tempo. Antes que existisse forma, havia frequência. E tudo o que existe hoje é uma versão solidificada de um som primordial. Assim também é com a prosperidade. O dinheiro é uma energia neutra, que se aproxima da coerência vibracional. Se você fala sobre ele com medo, ele se afasta. Se fala com gratidão, ele se aproxima. As palavras são como ondas que tocam a realidade antes que ela se manifeste. Pense nisso. Duas pessoas com o mesmo talento, o mesmo trabalho, as mesmas horas dedicadas. Uma vive em escassez, a outra prospera. A diferença não está na ação, mas na vibração verbal que acompanha cada gesto. Uma diz: nunca dá certo para mim, enquanto a outra afirma: as coisas estão fluindo cada vez melhor. A primeira envia um código de bloqueio, a segunda, um código de atração. O universo é um grande espelho vibracional e as palavras são os comandos que o ativam. O elemento ar domina esta parte da jornada. É o símbolo das ideias, da fala, do sopro que move o invisível. O ar é o meio por onde o som viaja e o dinheiro viaja pela mesma via, a da vibração. O que você diz se espalha, cria ressonância e retorna amplificado. Hoje, observe o que você fala sobre dinheiro quando está distraído. As piadas, os comentários automáticos, até as frases que você repete sem perceber. Tudo é registro energético. Quando você muda o som, muda o padrão. A partir deste ponto, entenda: o universo é literal. Ele ouve suas palavras como comandos.
E quando você fala riqueza, o campo escuta. O dinheiro, que antes parecia distante, começa a reconhecer sua voz. E é aí que o jogo muda. Desde o princípio, tudo começou com o som. Faça-se a luz foi o primeiro comando vibracional que deu forma ao universo. O verbo é criação. E quando você fala, você cria. Cada palavra que sai da sua boca tem o mesmo poder simbólico de moldar frequências e direcionar energia. O som não apenas comunica, ele estrutura a realidade ao redor. O segredo é compreender que o poder não está apenas no que é dito, mas na emoção que acompanha cada sílaba. Quando você fala sobre dinheiro com culpa, o campo interpreta como rejeição. Quando fala com gratidão e merecimento, o campo entende como convite. É a diferença entre vibrar preciso e vibrar recebo. O verbo é o portal. Palavras são chaves que abrem ou fecham portas energéticas. Quando você começa a falar riqueza, está dizendo ao universo: estou pronta para ser reconhecida pela prosperidade. A energia simbólica da conjunção rege este momento. É quando diferentes forças se encontram e intensificam o que já existe. Se o seu verbo está desalinhado, ele amplifica o medo. Se está em coerência, ele amplifica a abundância. Por isso, falar riqueza exige consciência, presença e emoção elevada. A palavra dita sem emoção é som vazio. A palavra dita com fé se torna decreto. Experimente o exercício da voz criadora. Fique diante do espelho, olhe nos seus próprios olhos e diga em voz firme: minha voz é um canal de prosperidade. Sinta o som vibrar no peito. Não tente acreditar de imediato. Apenas permita que o som atue. O corpo reconhece frequências antes da mente aceitar. Muitos não percebem, mas a voz tem memória. Ela carrega traços de tudo o que você já afirmou como verdade. Quando começa a mudar seu vocabulário, sua voz muda também. Ela ganha brilho, firmeza e magnetismo. E é essa vibração que o dinheiro reconhece. O verbo é magia, e falar é um ato sagrado de manifestação. Ao dizer eu recebo, você ativa o campo invisível que reorganiza as circunstâncias para trazer o que corresponde à sua vibração. É por isso que, quando você fala riqueza com emoção, o universo não apenas ouve, ele responde. Há palavras que constroem e palavras que drenam. A forma como você fala sobre dinheiro pode ser o motivo pelo qual ele ainda não se mantém em sua vida. O vocabulário que você usa diariamente é o espelho da sua vibração interna. Frases como: é difícil ganhar dinheiro, nunca sobra nada, tudo está caro, ou não dá para mim, criam frequências de fechamento. O inconsciente não entende negações, entende apenas a emoção que acompanha as palavras. Quando você diz, não quero ficar sem dinheiro, o campo energético capta apenas ficar sem dinheiro. E é isso que ele manifesta. O dinheiro é sensível ao tom emocional das suas palavras. Ele se aproxima de quem o trata com respeito vibracional e se afasta de quem o invoca com medo. Quando você fala de escassez, a energia da abundância entende que não é bem-vinda. É como uma música fora de sintonia. O universo não consegue harmonizar o que está em dissonância. Observe por um dia o que você diz automaticamente. Quantas vezes você afirma coisas que diminuem sua vibração financeira? Quantas vezes usa o humor ou a queixa como forma de justificar bloqueios? O vocabulário é o molde da experiência, e cada repetição reforça o padrão vibracional que você mantém. Pense em alguém que muda o jeito de falar. Em vez de dizer, não tenho dinheiro, ela começa a dizer, estou me abrindo para novas fontes de renda. Em pouco tempo, as oportunidades começam a surgir. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque o campo começou a responder à nova frequência. O universo se reorganiza ao redor de quem fala em alinhamento. A numerologia 555 vibra aqui como sinal de mudança vibracional. É o número das transições positivas, das viradas de frequência. Quando você muda a forma de se expressar, muda o que atrai. Troque a escassez pela expansão. Substitua é caro
por ainda não é o momento, mas está a caminho. Troque nunca dá certo por estou aprendendo a prosperar. Palavras novas criam futuros novos. A cada frase, você está assinando energeticamente a realidade que vai viver. E quando o verbo muda, o destino muda junto. Agora que você sabe o que fecha o fluxo, é hora de aprender o que o abre. As palavras têm poder criador, e existem sons que carregam a vibração da prosperidade. São as chamadas palavras de ouro, expressões que ativam o campo da abundância e fazem o dinheiro reconhecer a sua energia. Falar riqueza não é sobre repetir frases vazias, é sobre sentir o peso vibracional do que você afirma. Palavras como fluxo, expansão, crescimento, movimento, recebo, mereço e abundância possuem frequências de abertura. Quando ditas com emoção elevada, elas funcionam como códigos de luz na sua vibração. O universo responde a elas com leveza e rapidez, porque são sons alinhados com a energia da criação. Dizer, o dinheiro flui até mim com facilidade, é mais do que um mantra. É uma ordem vibracional. Comece a substituir as expressões antigas. Quando for pagar algo, em vez de pensar, estou perdendo dinheiro, diga, estou permitindo que o dinheiro circule. Quando receber um valor, declare, o fluxo volta multiplicado. A cada frase, você está refinando o tom com que o universo te escuta. O campo entende intenção, não formalidade. A energia simbólica da casa 2, associada às finanças e ao valor pessoal, se ativa neste momento. Ela representa o que você acredita merecer e o quanto se autoriza a receber. Quando fala com convicção, você envia um sinal de merecimento. E o merecimento é o verdadeiro ímã da prosperidade. Experimente um pequeno ritual. Feche os olhos, respire fundo e repita 3 vezes. Eu sou um campo fértil de prosperidade. Sinta o som vibrar na garganta e descer até o peito. Essa vibração cria uma onda energética que se expande além do corpo físico. Cada vez que repetir, imagine sua voz colorindo o ar com tons dourados, a cor da abundância ativa. O dinheiro, como qualquer energia viva, se aproxima do calor emocional. Ele reconhece alegria, gratidão e confiança. Falar riqueza com emoção é como acender uma luz que guia o fluxo até você. Diga, em voz firme, o dinheiro responde à minha vibração, porque ele responde mesmo. E quanto mais consciente for o som que você emite, mais rápido a prosperidade encontra o caminho de volta. O som da sua voz carrega a sua verdade. E o universo não ouve apenas o que você diz. Ele sente o que você vibra ao dizer. Frequência, emoção e som são inseparáveis. Você pode repetir uma frase de prosperidade 1000 vezes, mas se o tom estiver cheio de medo, dúvida ou pressa, o campo não responde com abundância. Responde com confusão. A vibração precisa ser coerente. A emoção dá cor à palavra. O som dá forma à emoção. E é essa tríade que cria o campo da manifestação. Quando o medo está presente, a voz muda. Ela treme, fica presa, ou sai com força demais, tentando compensar a insegurança. O dinheiro sente isso. Ele se aproxima do som sereno, não do som tenso. Falar riqueza com calma e confiança é o mesmo que dizer ao universo: estou em harmonia com o fluxo. O universo não entende desespero, entende ressonância. Antes de afirmar qualquer coisa, pause. Respire profundamente. Inspire em 4 tempos, segure por 7 e solte em 8. Essa respiração reorganiza a energia interna e limpa as interferências vibracionais. Só então diga: eu me abro para o fluxo da prosperidade. Sinta o som como uma onda que sai do peito e se expande pelo ar. O elemento simbólico da água rege este momento. Ele representa a emoção, o movimento e o reflexo. Assim como a água, sua voz pode ser suave e fluida, ou turbulenta e dispersa. Quando fala com emoção alinhada, o som se torna correnteza, conduzindo o que você deseja até o oceano da criação. A emoção
é a alma da manifestação. Diga, eu recebo, sentindo gratidão, não carência. Diga, eu mereço, sentindo alegria, não dúvida. As palavras certas com a emoção errada são como sementes em solo seco, não germinam. Por isso, antes de pedir, sinta. Antes de declarar, conecte-se com a sensação de já ter recebido. O universo reconhece frequência, não gramática. Falar riqueza é mais do que dizer palavras bonitas. É vibrar coerência entre voz, coração e intenção. Quando o som, a emoção e a frequência se unem, o dinheiro não tem escolha. Ele te encontra, porque está seguindo o eco da sua vibração. A sua voz é o instrumento mais poderoso de criação que existe. Cada vez que você fala, o universo escuta e responde. O dinheiro, como toda energia consciente, reconhece quando é chamado com respeito, amor e clareza. Ele não precisa ser perseguido, precisa ser convidado. E o convite mais forte que existe é o som da sua própria voz em alinhamento com o sentimento de merecimento. Quando você diz, o dinheiro me encontra com leveza, cria uma ponte vibracional. O campo entende isso como uma frequência aberta e sem resistência. É como se um sinal luminoso fosse emitido e o dinheiro, que circula em forma de energia, soubesse exatamente para onde ir. Já quando você fala, nunca tenho sorte com dinheiro, o sinal é interrompido. O fluxo não cessa por punição, mas por falta de sintonia. A história de quem muda a voz interna é também a história de quem muda o destino. Imagine uma pessoa que, cansada de repetir padrões de escassez, começa a dizer diariamente: o dinheiro me reconhece, o dinheiro me procura, o dinheiro me ama. No início parece estranho, mas logo algo muda. As oportunidades aparecem, a criatividade volta e o campo se reorganiza. Nada externo se transforma de imediato. É a vibração que muda primeiro. E quando a vibração muda, a realidade acompanha. A numerologia 777 vibra neste ponto como o número do milagre em curso. Ele aparece para confirmar que o campo está se realinhando e que a energia está respondendo. É o sinal de que a voz foi ouvida. Experimente o ritual da voz criadora. Grave-se dizendo frases de prosperidade com tom calmo e confiante. Depois, ouça sua própria gravação antes de dormir. Durante o sono, o subconsciente absorve sem resistência. Sua voz se torna a trilha sonora da sua nova realidade. A energia responde à coerência emocional e sonora. Quando sua voz vibra amor, confiança e gratidão, o dinheiro entende. Ele não distingue palavras, distingue sentimento. E o sentimento que nasce de um verbo confiante é irresistível. O dinheiro começa a te reconhecer no meio do ruído do mundo. Ele segue o som da sua vibração, porque a sua voz se tornou o eco da abundância. Existe um poder sutil entre o som e o silêncio. O som cria, o silêncio sustenta. O som envia o comando, o silêncio permite que o universo responda. Muitos falam sem parar, afirmam com força, mas não ouvem o retorno vibracional. E é no silêncio que o dinheiro se aproxima, porque é no espaço entre um som e outro que a energia se manifesta. Falar riqueza é metade do processo. A outra metade é ouvir a resposta do campo. O ritual do som e do silêncio começa com clareza. Feche os olhos e declare em voz firme o que deseja manifestar financeiramente. Seja específico, mas sem peso. Diga, por exemplo, eu abro meu campo para receber novas fontes de prosperidade. Depois, eleve a emoção. Sinta o alívio de já ter recebido, a gratidão de quem sabe que está sendo atendido. Respire essa sensação e deixe o corpo memorizar a vibração. Em seguida, dê o terceiro passo. A ação alinhada. Faça algo que simbolize o movimento da prosperidade. Pode ser organizar suas finanças, doar algo que não usa mais, ou escrever uma carta de gratidão ao dinheiro. E por fim, o quarto passo.
A liberação. Fique em silêncio por 1 minuto. Não espere, apenas confie. Esse silêncio é o espaço onde o universo planta a resposta. A lua cheia simboliza esse ponto da jornada, a fase em que a colheita começa a aparecer. Ela ilumina o que estava escondido, revela o que já foi criado. É o momento de observar os sinais e sentir o retorno vibracional do que você falou. Quando você combina som e silêncio, cria um ciclo perfeito de manifestação. O som envia, o silêncio recebe. O som afirma, o silêncio permite. O dinheiro flui para quem sabe equilibrar essas forças porque o universo é ritmo, e o ritmo é feito de pausas. Sinta o eco do que acabou de afirmar. O som da sua voz ainda vibra no ar, e o silêncio agora o transforma em forma. Deixe que o campo trabalhe a seu favor. O dinheiro não precisa ser caçado, ele precisa ser ouvido. E é no silêncio depois do verbo que a prosperidade encontra o caminho até você. Quando o campo começa a responder, os sinais aparecem. Às vezes são sutis, quase imperceptíveis, mas para quem está desperto, eles são confirmações poderosas de que a vibração mudou. O alinhamento financeiro não se anuncia com barulho, ele se revela em pequenos ecos do universo. Você começa a notar o número 111, 888, 11 11 surgindo em relógios, notas, placas. Sente uma leveza estranha, uma paz sem motivo. É o dinheiro se aproximando, traduzido em linguagem energética. Esses sinais mostram que a frequência está estável. Você fala riqueza e sente que o corpo vibra diferente, o medo diminui e a confiança cresce. As oportunidades começam a surgir como quem sempre estiveram lá, esperando que você falasse a senha certa. Alguém menciona um projeto, outro te chama para uma parceria, uma ideia antiga volta à tona. Tudo começa a se mover com naturalidade. Mas se nada acontecer de imediato, não desanime. O campo responde em diferentes tempos. Às vezes, a energia precisa se rearranjar antes de se tornar visível. Quando isso acontecer, apenas observe os sonhos, as coincidências e os impulsos intuitivos nas próximas 48 horas. O universo fala de muitas formas. Para manter o alinhamento, cultive um hábito diário simples. Agradeça em voz alta pelo dinheiro que já tem e fale riqueza com presença. Diga, obrigado, abundância, como quem conversa com um amigo fiel. Isso reforça a frequência e cria continuidade vibracional. Evite nas próximas horas tudo que quebre o ritmo energético. Discussões sobre falta, comparações, dramas financeiros. O campo é sensível, e o que você fala agora molda o que virá. A numerologia 111 vibra aqui como lembrete. O pensamento cria realidade. Suas palavras são sementes, e o tempo é apenas o solo. Quanto mais fé você coloca no verbo, mais rápido o fruto amadurece. Comente. Eu falo riqueza e recebo sem medo. Essa frase ancora o código que você ativou até aqui. É o seu decreto público de alinhamento. O universo lê vibração, mas também honra testemunhos. E quando você afirma com intenção, o campo se organiza para te entregar exatamente o que você disse. Você não busca riqueza, ela já te busca. O dinheiro é uma frequência viva, e agora que você aprendeu a falar na mesma língua, ele começa a reconhecer o som da sua vibração. Cada palavra dita ao longo dessa jornada abriu portas invisíveis e dissolveu bloqueios antigos. A prosperidade já está em movimento, e o universo se ajusta para fazer com que tudo chegue até você no tempo perfeito. Relembre o que foi semeado. Você entendeu o poder do verbo, aprendeu a limpar o vocabulário da escassez, descobriu as palavras de ouro e ativou o equilíbrio entre som e silêncio. A cada capítulo, sua voz se tornou mais nítida, sua energia mais coerente, seu campo mais aberto. E é essa coerência que o dinheiro procura. Ele não é atraído por pressa ou desespero, mas por paz e clareza vibracional. Agora, é hora do decreto final. Respire fundo e, com intenção pura, diga em voz alta: minha voz chama prosperidade, e a prosperidade me reconhece. Diga com firmeza, sentindo o som reverberar pelo corpo:
Essa é a vibração do alinhamento total, o momento em que o verbo se transforma em realidade. A energia simbólica do trígono ilumina este encerramento. É o fluxo natural entre intenção, ação e resultado. Nada precisa ser forçado, tudo flui. A numerologia 888 vibra como confirmação do ciclo completo. A abundância não está chegando, ela já está ativa. Comente abaixo, selando seu campo. Eu falo riqueza e o universo me responde. Essa é a sua assinatura energética, a frase que ancora o som da prosperidade na realidade física. Cada vez que alguém repetir esse decreto, a vibração coletiva se expande, fortalecendo o campo de todos que fazem parte dessa jornada. Agora, visualize uma onda dourada saindo da sua garganta, expandindo pelo ar e tocando o horizonte. Esse é o som invisível da abundância, respondendo ao seu nome. Sinta o ar ao redor mudar, como se o universo sorrisse ao te ouvir. Você falou riqueza, e o dinheiro escutou. O verbo foi lançado, o campo está aberto. A prosperidade agora sabe onde te encontrar.